noite do Cruzeirense foi um desastre após a derrota para o Criciúma. Infelizmente, mais uma derrota neste Campeonato Brasileiro. Mas nem sequer dá tempo da gente lamentar, porque no domingo já tem jogo contra o Corinthians. Porém, pela primeira vez, Fernando Seabra balança no cargo do Cruzeiro. Na partida contra o Flamengo ele desempenhou bem e não conseguimos a vitória. Acontece. Agora, contra o Criciúma, o time do Cruzeiro estava totalmente desorganizado, fraco fisicamente e com poucas criações de oportunidade, o que rendeu muitas críticas ao Cruzeiro e também ao Fernando Seabra. Eu separei aqui na tela para vocês o que a galera da ESPN falou sobre o Cruzeiro, o que o Alexandro lá na Sport TV falou sobre o Cruzeiro e o que o narrador Pequetito Torres, cruzeirense, falou sobre o trabalho do Fernando Seabra, sobre as críticas em cima do treinador. Eu já falei muitas vezes, se você for avaliar o trabalho do Seabra ao todo, é um bom trabalho pelas peças que ele tem à disposição, com tamanhos desfalques que o Cruzeiro tem, neste Campeonato Brasileiro. Mas ontem não dá para defender o Fernando Seabra. Defender o trabalho dele, eu defendo porque ainda assim faz um bom trabalho. Mas a partida de ontem não tinha como defender o Fernando Seabra pelos diversos erros. Eu vou colocar agora na tela para vocês o que a imprensa tem falado sobre esse assunto, só que antes eu peço a cada torcedor cruzeirense que deixe aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga no que falaram sobre o Cruzeiro. Quarta-feira, Criciúma, hein? Bela vitória contra o Cruzeiro. 1-0, Bolassi fez o gol. A gente vai para os melhores para tentar, não dá para chamar de mega gordura, mas é um bom começo de campeonato para quem inicia a disputa para fugir de rebaixamento, para permanecer na Série A. E um Cruzeiro que vê uma cara de um time que muito em breve vai mudar. Os reforços, o Zupac sinalizou essa coisa de não fazer gol, vai chegar goleiro, vai chegar volante, vai chegar jogador para reforçar quase todo o setor, quase todos os setores. Como é que você imagina essa sequência da Raposa? O Cruzeiro vai receber jogadores que foram contratados para serem titulares, né? Não dá para imaginar os jogadores que estão chegando. Já chegaram, né? Porque ontem o pessoal da SAF do Cruzeiro disse que fechou o período de contratações, a janela do Cruzeiro já fechou. Sempre pode ter uma ou outra surpresa, mas disseram espontaneamente, o Cruzeiro não vai mais contratar ninguém. Então dá para a gente já pensar no time. Então são jogadores contratados para jogar pelos nomes que tem, o nível que tem, etc. Mas eles vão entrar num contexto de uma equipe que já joga bem, que já está estruturada. Isso facilita bastante. O Cruzeiro vai passar a ter, pelo menos imaginando um time titular, no nível técnico, alguns andares acima do que tem hoje. Então, a gente espera, é preciso olhar, ver jogando, entender o que dá certo e o que não dá. As contratações sempre são apostas que podem dar resultado mais rápido ou mais devagar, mas o Cruzeiro certamente vai ser um problema maior para os seus adversários do que é hoje. E talvez essa janela, esse investimento, seja exatamente o que separa o Cruzeiro de boas atuações, derrotas, boas atuações, empates, boas atuações e passar a ganhar jogos. O campeonato já é, na minha opinião, em termos de pontuação, melhor do que eu imaginava que seria a essa altura. Também acho. Mas o torcedor, é natural isso, em especial o do Cruzeiro, que está esperando só coisa boa a partir da troca de comando e o nível de investimento que está sendo feito e vai continuar a ser feito, pelo menos é a minha impressão, ele já quer mais, né? E é difícil dosar a expectativa em relação ao time que o Cruzeiro tem agora, que jogou no fim de semana com o Flamengo, jogou e perdeu para o Criciúma. E quanto ao Criciúma, o campeonato é um campeonato de oscilação, dificilmente você vê um time em qualquer parte da tabela. Quando eu digo parte da tabela, eu estou falando identificar qual é o campeonato de cada um. Sim, tem times que oscilam tanto que eles disputam campeonatos diferentes, né, ao longo do Brasileirão inteiro. Mas qual é o campeonato do Criciúma? É um campeonato de permanência. Eu não vejo outro nível de exigência. E nesse campeonato de permanência, a coisa é muito complicada porque os times ganham pouco. Parece óbvio, né? Os times lá de baixo. Às vezes, um time lá embaixo começa a ganhar
enfilera algumas vitórias, ele sai e não volta mais. Por quê? Porque aqueles que estão lá, eles dificilmente ganham e dificilmente encaixam vitórias em sequência. Então o Criciúma tem que valorizar demais esses pontos, aí do ponto de vista matemático, quanto mais, evidentemente, melhor e mais cedo, para o time não ter, né, essa pressão desde o início do campeonato. A gente vai para o intervalo. A gente falou muito, né? O Cruzeiro é um time que ganhou muito poucos jogos fora de casa, e o Criciúma é um time que ganha muito poucos jogos dentro de casa, né? Então foi a tônica do jogo, muita bola assim perdida, né? A gente tá vendo aí lances raros. O Cruzeiro teve a dificuldade de não ter um homem de área, né? O Gabriel Veron teve muita dificuldade, praticamente passou o jogo apagado em jogo, né? E o Matheus, que a gente esperava um pouco mais, o Matheus Pereira também não aconteceu. E aí teve esse chute aí que foi o lance mais perigoso do primeiro tempo, né? E a gente tem, daqui a pouco o gol é agora, né? E a gente tem o gol aí, um golaço aos 26 segundos, né, Isa, do segundo tempo, onde acabou ali com aquela, a gente fala, o Alex tá aí no Troca, pode falar melhor, quando o treinador faz aquela mudança no intervalo e você acaba tomando um gol com 26 segundos, acaba mudando tudo. Mais um grande jogo, onde o Criciúma fez uma partida para o que ele queria, né, dificilmente sair com uma vitória, né? Então o Criciúma buscou a vitória a todo tempo, um pouco mais atrás, e o Cruzeiro no finalzinho teve esse lance aí, essa oportunidade que foi um pecado, né? A tônica dos meninos aí de fazer essas tabelas, né? De vir de trás, e acabou aí no finalzinho o Criciúma ainda tendo um jogador expulso, né? Foi o Alano, e acabou tomando uma pressão desnecessária nos últimos 7 minutos. É isso, Criciúma com 2 jogos em casa. Posso votar no pior em campo? Fernando Seabra. Um absurdo que ele fez. Um absurdo. Nós todos votamos no Arthur Gomes. Foi o jogador mais clarividente do primeiro tempo. O segundo tempo, tira e coloca o Verão que não estava fazendo nada. Agora, põe na conta essa derrota do Fernando Seabra. Todas as modificações que ele fez, tudo que ele tentou fazer, ele errou. Então, se não está bem, e o intervalo, quando ele saca o Lucas, que não vai bem, ele vai perguntar para ele, o Pança vai perguntar, vamos saber? Porque não era para sair o Lucas Silva, que fazia um bom primeiro tempo, no último lance do primeiro tempo, foi ele que quase fez o que seria o gol ali de vantagem do Cruzeiro. Mal nas alterações, insistiu com o Palácio, que não fez de novo absolutamente nada, é péssimo jogador. Insistiu com o Verão, que estava muito mal, e aquele jogador que poderia, junto com o Matheus Pereira, com o Kaique pela esquerda, fazer criação de jogadas e até, quem sabe, um gol de empate, era o Arthur Gomes. Ele sacou. Aí colocou o Robert, não dá para ficar cobrando de cria, mas não fez absolutamente nada. Vitinho entrou muito mal. Eu tava narrando o jogo, de repente tava o Vital. Eu falei, meu Deus, e tal, perguntei alterações e que não renderam absolutamente nada. Ele foi tirar o Palácio aos 43 do segundo tempo para colocar o Arthur Viana. Ele tinha Marlon no banco. Por que ele não pôde utilizar o Marlon no banco? Por que não tenta pelo meio, se o Kaique não estava bem ali, tenta o Marlon? Mas hoje não foi bem, pelo contrário. Uma derrota é que tem muito da participação errada do técnico Fernando Seabra. Essa é a minha opinião. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!